Salve, beleza? Hoje eu queria conversar contigo sobre investimento no exterior. Eu queria trazer aqui uma ideia e um panorama de como eu comecei a investir no exterior e mostrar para você que é bem simples, na verdade, investir no exterior. Vamos lá? Mas antes eu queria te convidar para se inscrever aqui no canal e também ativar as notificações para ser avisado dos próximos vídeos. E também de curtir esse conteúdo, esse canal, que me ajuda bastante, me ajuda muito a divulgar. Então, se você tem alguém que está começando a investir no exterior, está começando a investir, passe esse canal aqui, esse vídeo, para essa pessoa que vai ajudar bastante, beleza? Então, como eu comecei a investir no exterior? Eu tinha já a minha carteira formada aqui no Brasil. Então, eu tinha algumas ações, já fundos imobiliários aqui no Brasil, já estava estruturando essa carteira. Antes de começar a investir no exterior, eu já tinha a minha carteira formada aqui no Brasil. Eu já tinha lá 10 ações, 8 fundos imobiliários nessa faixa. Então aí eu comecei a pensar em investir no exterior. Na verdade foi a forma com que eu fiz, não é regra. Você já pode começar de repente a investir no exterior direto. Mas foi assim que eu fiz. Eu primeiro montei a minha carteira aqui no Brasil, estruturei basicamente a carteira que eu queria no Brasil, com ações e fundos imobiliários, e depois eu comecei a pensar nessa parcela do exterior. A gente sempre ouve que é importante diversificar, que a gente tem que diversificar, né? Então essa parcela do exterior eu acho que é muito relevante para a carteira, né? Ela vai agregar e vai adicionar aqui um componente de diversificação que a gente não tem como ter aqui no Brasil. Diversas outras empresas que a gente não tem aqui, negócios que não existem no Brasil. E você ter a possibilidade de estar colocando uma parte do teu dinheiro também em dólar. Então, eu optei por investir no exterior, mas basicamente nos Estados Unidos. Então, quando você investe nos Estados Unidos, investe lá nos Estados Unidos, você tem a possibilidade de investir não só lá nas empresas americanas, mas também no resto do mundo, através de alguns ETFs, através de ADRs também, que são negociadas lá, de empresas que não são americanas. Então, o primeiro ponto aqui foi a diversificação, né? A gente já sabe que é importante diversificar, já tem vídeo sobre diversificação aqui no canal, confere lá se você ainda não viu, mas por que não diversificar no exterior? Na verdade, uma outra visão que eu queria trazer é a seguinte, até conversando com colegas e com alguns amigos que já também investem no exterior ou estão pensando em investir, a gente chegou à conclusão que é o seguinte, por que não investir no exterior? Ou melhor, por que investir no Brasil, só no Brasil? O Brasil ele representa uma parcela muito pequena do mundo, né? Então, se você for colocar o Brasil ali na pizza, né, e for dividir ali o mundo como se fosse uma pizza, o Brasil ele representa 1% dessa pizza do mundo, entendeu? Então, os Estados Unidos ele representa algo como 50%. Então, lógico que você tem mais 49% aí do resto do mundo para investir, você pode investir e não tem nada contra isso. Na verdade, é até melhor ainda para sua carteira, porque você vai adicionar outro tipo de diversificação de território, por exemplo, não só o americano. Então eu comecei com esse intuito, diversificar de território, colocar a parcela em dólar. Mas por que Estados Unidos e por que em dólar, né? A gente tem aqui uma balança, né? Imagina que você tem aqui os seus investimentos no exterior, a gente teve agora uma crise muito forte e tem os seus investimentos na Bolsa Brasileira também. Com essa crise que a gente teve agora, por conta desse vírus, a gente teve o quê? Uma queda generalizada, o mercado inteiro, o mundo inteiro caiu, o mundo inteiro veio para baixo. Então não adiantava você ter diversificação, podia ser diversificação no mundo todo, que o mundo todo caiu, o mundo todo parou. Então, todas as bolsas do mundo caíram. Então, aqui não teria muito o que fazer. Por mais diversificado que você tivesse, você ainda teria queda nos investimentos. Então, todos os investidores aqui sofreram com essa queda, praticamente. Então, o ponto aqui é o dólar, nesse momento, ele disparou. Porque o que acontece? Quando acontece uma crise muito forte no mercado, esse capital sai dos países emergentes, esse dinheiro ele sai dos países de crescimento, os emergentes como o nosso, como o Brasil. Ele vai para onde? Ele vai para onde é mais seguro. Então ele vai para os Estados Unidos, por exemplo, para as ações americanas, para os títulos públicos americanos, que são os mais seguros.
mais seguros que os nossos, né? Então, esse capital ele sai dos países emergentes e é por isso que o dólar disparou aqui também. O dólar disparou aqui porque você teve uma saída enorme de dólar. Então, se você tem esse componente nesse momento, antes dessa crise acontecer, você tinha esse componente em dólar, né? Que a gente fala componente algumas ações ali americanas, por exemplo. Essa parte em dólar, ela teria subido pelo câmbio, né? A variação cambial teria elevado a tua carteira nesse momento. Óbvio que a parte das ações americanas também caiu, tudo caiu, né? O Brasil caiu, o dólar disparou, as ações americanas também caíram. Mas aqui que está o ponto, as ações americanas caíram menos, o mercado americano caiu menos do que o Brasil. O Brasil foi um dos emergentes que mais caiu nessa crise. Então o dólar disparou, as ações americanas caíram menos que as ações brasileiras e a gente está vendo uma retomada da economia nesse momento, das ações americanas voltando mais rápido e o Brasil demorando para voltar ao patamar que estava antes. Então a gente teve o quê? Uma elevação do dólar nesse momento, se você tivesse alocado em dólar, e também teve uma recuperação do mercado americano muito mais rápida do que o mercado brasileiro, tá? Então, se eu for olhar hoje para minha carteira só em reais, só a carteira do Brasil, ela até pouco tempo atrás ela estava negativa. Mas quando eu coloco a parte do exterior, eu vou para o positivo, porque a gente teve justamente esse balanço. A gente teve o dólar disparando, as ações americanas se recuperando mais rápido. Então, esse é um primeiro ponto. Óbvio que eu tinha essa alocação em dólar bem antes dessa crise que ocorreu, justamente pensando nesse equilíbrio da carteira e nessa diversificação. Então, se você não tem essa parte em dólar, você pode começar a construir agora, se quiser. Ah, mas o dólar está muito alto, o dólar está quase R$6, por exemplo. Então a gente não sabe se esse dólar pode continuar a 6 ou pode ir para 7, 8 reais. Então você pode fazer o seguinte, se você acha que o dólar está muito elevado, pode fazer aos poucos, e colocando uma parcela em dólar aos poucos na tua carteira, tá? Como eu fui fazendo aos poucos, mandei dinheiro para o exterior a R$3, a R$4, a R$5, e fui mandando sempre que podia. O ideal é que você faça isso todo mês, né? Se você tiver condição de fazer isso todo mês, mandar uma parcela desse dinheiro para o exterior. E como é que você faz isso, né? Eu fiz através da remessa para o exterior, investindo nas ações americanas diretamente lá fora. Então eu abri uma conta no exterior e fiz a remessa desse dinheiro para a conta na corretora lá do exterior. E dessa forma, você, com o dinheiro lá na conta do exterior, você vai escolher de que forma quer investir. Mas então o que me fez investir no exterior? Primeiro foi a diversificação, tanto a diversificação territorial, geográfica, de eu estar com o meu dinheiro aqui exposto a uma outra moeda, uma outra economia, uma das economias mais fortes do mundo. Então, essa foi um dos principais motivos, e também a questão da proteção. Em momentos de estresse, em momentos que aqui no Brasil a gente tem uma instabilidade, no exterior pode ser que não aconteça isso, e lá ocorra tudo normal. Mas em momentos de grande, extrema volatilidade, né, extremo estresse, como teve agora nessa crise, a gente viu qual é o efeito da diversificação. Eu consegui sentir isso na minha carteira, qual foi o efeito da diversificação no exterior, que acabou segurando, de certa forma, a carteira. Mas não tem jeito, é aquele risco não diversificável, o mercado inteiro vai cair. E não importa o quão diversificado você está, você vai perder dinheiro. Mas como você está numa economia mais forte, a recuperação tende a ser maior. E o dólar também acabou disparando nesse momento. Eu queria trazer essa visão aqui, se você quiser saber mais sobre como investir no exterior, como abrir conta lá no exterior. Recentemente eu fiz também a transferência de custódia de uma corretora que eu tinha no exterior para outra corretora, que também não é algo tão complicado, mas tem alguns trâmites que você tem que fazer. Então é algo que não é trivial, não é comum de ser feito, né? Principalmente no exterior. E outro ponto que gera muita dúvida é o imposto de renda. Deixa muita gente de cabelo em pé. Pô, como é que eu vou cadastrar esse negócio no imposto de renda? Na verdade é bem simples o imposto de renda no exterior. Basta que você tenha alguns cuidados e selecione algumas informações que são importantes para você fazer a sua declaração lá no final do ano. Então, eu quero trazer mais conteúdo também sobre isso, claro, se você tiver interesse em ver, beleza? Então é isso.
Não esquece de se inscrever aqui no canal e também de compartilhar esse vídeo com quem você acha que tem interesse. Eu vou deixar aqui também o link do meu Telegram que eu acabei de criar, que eu vou estar divulgando alguns conteúdos, alguns insights, algumas ideias que às vezes aparecem aqui no meio do dia e eu posso compartilhar ali de maneira mais rápida, mandando um áudio ali, mais informal, de forma mais íntima, não tão formal aqui como o YouTube, que a gente tem que gravar o vídeo, editar tudo certinho. Vai ali, sem edição, sem nada. Então, me segue lá no canal do Telegram e também me segue lá no Instagram. Estou sempre lá respondendo as dúvidas de quem quiser me mandar alguma pergunta por lá, de forma mais rápida no dia a dia ali. Então é isso. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu!